eu hoje vou falar basicamente sobre aplicações PL, soluções de telemonitorização, a combinação dessas soluções com técnicas de data science. Tem muito a ver com aquilo que eu disse ontem, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos lá no SISUC, na área da saúde e na área da telemonitorização. Portanto, eu vou falar um pouco sobre os conceitos e vou falar também sobre alguns projetos que nós desenvolvemos no passado e como é que estas coisas se relacionam tudo. Ou seja, o objetivo é tentar combinar as soluções de data mining, data science e aplicações concretas na área da saúde. É isso que eu vou tentar mostrar, 2 ou 3 exemplos daquilo que nós temos feito. Portanto, eu vou dividir a apresentação em 5 partes, vou começar um bocado por conceitos, PLs, Data Science, decisão clínica, vou falar um bocado de técnicas que nós tivemos ontem a falar, ou melhor, vou rever 2 ou 3 técnicas, não vou falar novamente tudo, não tem sentido, e depois algumas aplicações, é aquilo que eu vou tentar falar hoje. Em primeiro lugar, PLs. PLs, começando mais por cima, o IELTS. Qual é o objetivo do IELTS? Não é senão o objetivo do que é saúde, tentar o bem-estar do doente. Só que aqui estamos a ver as coisas, se calhar, de uma forma diferente, tentando usar as aplicações, as ferramentas, aquilo que temos à nossa disposição das tecnologias de informática, de comunicação. Portanto, é o objetivo do IELTS. Envolve várias coisas, teleconsultas, vocês sabem disso, se calhar mais do que eu, e envolve também aquilo que eu vou falar, que é a telemonitorização. Portanto, eu poder estar em casa e fazer uma monitorização remota de alguns dados. Ora, esta telemonitorização traz logo à partida uma mudança da forma como eu olho para o processo de saúde, uma mudança de paradigma. Se os cuidados centrados no hospital são mais do ponto de vista reativo, eu só vou ao médico quando tenho uma doença, quando estamos a falar de telemonitorização, à partida o doente está a ser monitorizado em casa e, portanto, estamos a pensar mais em cuidados preventivos. Eu vou ser monitorizado tendo em conta a prevenção. E daqui surge o conceito de PLs. Portanto, o PLs não é senão uma monitorização remota, não centrada no hospital, mas centrada no próprio doente. E cuidado que, ao fazermos isto, estamos a atribuir um conjunto de responsabilidades ao doente. O doente começa a ter alguma responsabilidade, ele tem um papel ativo na monitorização da sua saúde. Portanto, o PLs não é, então, senão sistemas de monitorização remota centrados no próprio doente. E pensar que esta monitorização remota pode não ser só para questões de saúde, nós podemos ver isto a um espectro grande, desde os que estão saudáveis, aqueles que estão em risco de ter uma doença, aqueles que têm ou tiveram um evento e a monitorização após um evento, qualquer coisa cardíaca, por exemplo, um AVC, seja o que for. Portanto, podemos ver esta monitorização a vários níveis. Portanto, a telemonitorização à partida tem um conjunto de benefícios. Se não fosse isso, ninguém pensava na telemonitorização. Estamos a pensar, por exemplo, do lado do doente, o doente, sabendo que está a ser monitorizado continuamente ou de tempos em tempos, sente segurança, sente, por outro lado, se os dispositivos forem não invasivos, liberdade, porque não o incomoda muito e sente seguro. Do lado da equipa clínica é importante, porque poder aceder a qualquer instante aos dados dos doentes é sempre possível tomar medidas em tempo real ou quase para poder corrigir-se alguma situação e, teoricamente, também do lado do governo, de quem paga estas coisas, eu poder ter os doentes a serem monitorizados continuamente, eu posso pensar, por exemplo, que vou diminuir as idas ao hospital e isso traz vantagens em termos económicos. Portanto, à partida será um cenário que agrada a toda a gente. E agora começa a parte da ciência dos dados. Tudo bem, eu estou a ter o meu doente lá em casa e estou a adquirir dados todos os dias, podem ser muitos, podem ser poucos, mas o que é que eu faço com os dados? Portanto, é a parte importante do data science para ser útil este tipo de sistemas do lado da nossa análise. Eu preciso ser capaz de extrair informação útil desses dados. E é aqui que surgem, por um lado, desafios, pode ser um problema difícil, os dados são heterogéneos, muitos dados, mas por outro lado um conjunto de novas oportunidades. Ser capaz de extrair informação que pode ajudar, e já vamos tentar perceber que tipo de informação é que nós podemos extrair que pode ajudar de alguma forma à gestão destes doentes. Processo clínico de decisão. E eu aqui vou falar um bocado
como há pouco dizia, o que é que isto está relacionado com aquilo que falámos nós ontem, um pouco mais à frente no Data Science, e por outro lado apresentar aquilo que temos feito no SISUC nesta área. Ora, quando eu falo em decisão clínica, eu logo à partida posso pensar que tenho vários níveis de decisão. Talvez o primeiro, o mais simples, apenas uma detecção. Eu estou a analisar os valores da pressão arterial de um determinado indivíduo e se a pressão arterial for maior do que 125, gera um alarme. E não é muito difícil, é um sistema simples de detecção. Depois posso pensar em sistemas de estratificação. O OSEUS, que nós conhecemos, não é senão um sistema de estratificação. Eu não estou a tomar grandes decisões clínicas, mas estou logo à partida a prever que há doentes, ou neste caso pacientes, que vão seguir um determinado caminho e outros. Não faço mais do que isso, mas é importante. E depois tenho outro nível. Aí sim, diagnóstico e prognóstico, eu aqui já começo a ter ferramentas mais avançadas. Sem dúvida, aqui a intervenção clínica é fundamental. Não o faço, não vou decidir nada, eu apenas vou fazer sistemas de apoio à decisão que possam fundamentar a decisão do clínico e depois temos, num nível mais elevado, descoberta de conhecimento. Eu posso tentar usar informação nova para tentar ir além daquilo que já se conhece, da evidência clínica e tentar descobrir novas regras, algumas coisas que eu veja nos meus dados. Se os dois primeiros estão muito mais relacionados com apenas automação, no sentido de pode ser automático, se calhar não, de certeza, o terceiro e o quarto nível envolvem a intervenção dos médicos e não podem ser só o automático. Ora, nós no SISUC, tanto nós pertencemos os três ao grupo de computação adaptativa e o grupo de computação adaptativa, se tivéssemos de descrever isto de uma forma muito simples, ocupa-se de métodos baseados em conhecimento e métodos baseados em dados na tentativa de desenvolver modelos para diagnóstico, para a previsão. No caso, eu aqui só estou a falar na área clínica, nós temos outras atividades, na área clínica temos trabalhado a 3 níveis fundamentais. A análise de biosinais, análise de ECGs, de EEGs, como o meu colega o César falou, para a epilepsia, portanto, a esse nível. Temos trabalhado no segundo nível Data Science, portanto, aqui no desenvolvimento não só de análise de sinais, mas desenvolvimento de modelos para o diagnóstico, para o prognóstico, e temos também outra linha que não falamos aqui ainda, que nós também trabalhamos, que tem a ver mesmo com a informática médica, por exemplo, no desenvolvimento de standards para transformação de informação clínica, HL7, essas coisas fogem um bocado ao Data Science, mas que nós também costumamos fazer. E aquilo que temos feito, e eu estou a falar especificamente na área do PLC, tem sido basicamente através da participação em projetos europeus e também nacionais, no âmbito de vários contextos, da insuficiência cardíaca, da doença coronária, na reabilitação após evento, na doença obstrutiva pulmonar crónica, doenças neurológicas, hipertensão e diabetes. Têm sido talvez as nossas áreas mais importantes de atuação. E temos participado nestes projetos a desenvolvimento de modelos de diagnóstico com base em sinais vitais ECG, EEG, PPG, som cardíaco, em desenvolvimento de modelos de detecção precoce e também a estratificação e avaliação de risco. É isto que temos mais ou menos feito na área. Em concreto, o que é que temos feito? Ou que tipo de sinais temos usado? Portanto, na área de PLC temos usado a aquisição de séries temporais, portanto, e aqui há que distinguir que os sinais podem ser de vários tipos. Por exemplo, o Paulo Gil esteve agora a falar na detecção de outliers em séries temporais, um eletrocardiograma, um PPG é uma série temporal, é importante fazer a detecção de outliers, e temos também usado valores que são recolhidos diariamente, pressão arterial, o peso, a taxa de respiração, o ritmo cardíaco, portanto são valores que são recolhidos tipicamente uma vez por dia. O ECG, som cardíaco, PPG, são adquiridos durante 2, 3 minutos, não mais, mas temos aqui 2 tipos de sinais diferentes. Sinais contínuos e sinais numéricos adquiridos uma vez por dia, digamos assim. E com base nisto temos então feito modelos de diagnóstico, por exemplo, de arritmias. Fizemos bastante trabalho sobre detecção de arritmias em eletrocardiogramas, função cardíaca com base no som cardíaco e no PPG. Temos também feito desenvolvimento de modelos ao nível
da detecção precoce, isto é, não usando séries temporais, mas usando os valores que são adquiridos todos os dias, de pressão arterial, de ritmo cardíaco, tentar desenvolver modelos, por exemplo, para a previsão de descompensação em insuficiência cardíaca ou risco de hipertensão, e aqui estamos a falar como é que os valores vão evoluindo, determinar tendências ao longo do tempo. Portanto, modelos de previsão. E depois temos também feito coisas, não sei se mais complexas, mas que envolvem outro nível de informação. Não só a informação que é adquirida no contexto do PLC, portanto na monitorização remota, mas tendo em conta outras fontes de informação. Exames de laboratórios, sanguíneas e outras, para tentar desenvolver modelos de avaliação de risco. Por exemplo, um indivíduo tem um AVC, sai do hospital, e a ideia é tentar fazer, por exemplo, prever se ele vai ser ou não vai ser rehospitalizado. É esse tipo de risco que estamos a falar, que pode ser a longo e a curto prazo, pode ser previsão a meses, pode ser previsão a anos, e previsão de um evento qualquer cardíaco, e geralmente associado à insuficiência cardíaca e à doença coronária. Ora, isto a nível da decisão clínica, portanto, diagnóstico, previsão, o que é que nós temos feito no SISUC e que sinais temos usado no âmbito do PLC. Depois vem a parte do Data Science, mas como é que nós vamos resolver os problemas? Isto é o que temos, como é que vamos resolver? E está muito associado com aquilo que eu falei ontem. Nós estivermos a falar de métodos de estratificação, eu estou a tentar caracterizar a população em grupos, isto tem tudo a ver com clustering. Se eu estiver a tentar fazer um diagnóstico, eu estou a tentar, por exemplo, em termos de arritmias, classificar um sinal em 3 ou 4 classes bem definidas, eu estou a falar de classificação, e se eu estiver a falar de um prognóstico clínico, uma previsão, 1 mês ou 2, eu estou a falar de predição. Portanto, isto vendo bem, bate tudo certo, não tem aqui nada de novo, tem tudo a ver com aquilo que nós tivemos ontem um pouco a ver. Portanto, em termos de data science, eu não vou estar a repetir nada disso, estamos aqui só a ver hoje em termos de modelos, e vimos isto ontem, modelos, estamos a falar de modelos de estratificação, diagnóstico e prognóstico, e só para rever 2 ou 3 slides daquilo que falámos ontem. Portanto, nós ontem estivemos a ver que há várias formas de abordar o problema, estamos aqui a abordar ou usar métodos de data mining, portanto métodos que são capazes de aprender a partir dos dados, que têm que ser capazes de lidar com dados heterogéneos, com ruídos, sem ruídos, portanto todos estes aspectos, e estamos depois a falar de métodos típicos de redes neuronais, árvores de decisão, sistemas difusos, este tipo de abordagens. Em particular, para hoje, aquilo que eu agora vou falar, nos meus exemplos, estamos a pensar em usar 3 técnicas fundamentais. A primeira é de clustering. E o que é o clustering? Eu vou rever só um slide, mas daquilo que eu disse ontem é ser capaz de pegar num conjunto de indivíduos, por exemplo, de doentes, e ser capaz de os classificar. Estes são os baixos, estes são os gordos, estes são os magros. Eu não sei para que é que eu fiz isto ou qual é o resultado, mas eu sei que há aqui pessoas que têm características diferentes. Isto é o clustering. Depois a segunda parte, não. Eu tenho que os classificar. Os que estão aqui à esquerda são os que têm hipertensão, os que estão à direita são os que não têm hipertensão. Estou a fazer uma classificação, portanto, o primeiro é um problema não supervisionado, o segundo é um problema supervisionado. E depois a terceira abordagem que vamos aqui usar hoje é fusão. Eu posso ter vários modelos e ter de os combinar, e isso pode dar jeito. Portanto, são as 3 abordagens ou as 3 técnicas fundamentais. Aquela que falámos ontem, clustering, eu tenho um conjunto de indivíduos e tenho que ser capaz, se esta for a minha população que aqui está, e pensar que grupos é que existem aqui diferentes, e é importante 2 coisas, quantos grupos é que eu vou considerar, e por outro lado, o que é ser perto e o que é ser longe. Ou seja, se algum dia olharem para estas coisas, vocês vão ver que no método clustering, talvez o aspecto mais importante é, mas o que é perto e o que é longe? E aqui estamos a falar de medidas de similaridade. Em termos de geometria euclidiana é muito fácil. Se eu calcular, acho que se recordam desta forma, raiz quadrada deste menos este mais o x e o y, eu sei calcular a distância entre 2 pontos. Portanto, se eu assumir a distância normalíssima entre 2 pontos, é uma boa medida de similaridade. Às vezes, se os valores forem discretos, 0, 1, já não é. Portanto, só para chamar a atenção que o ser parecido e o ser diferente pode ser, e é geralmente, não é trivial, pode ser complexo. Portanto, mas o objetivo do clustering, portanto, é isto.
eu vou ter que arranjar centros, de tal forma que os indivíduos que pertençam a este centro sejam parecidos e sejam o mais diferentes possíveis daquele centro. Portanto, se eu pensasse em 2 centros, diria ali, tenho ali os verdes e os azuis, seja lá o que isso fosse. Certo? Portanto, este é o primeiro ponto de que é necessário. O segundo é classificação. O que é fazer classificação? É eu tentar pegar nos meus dados e ser capaz de dizer pertence à classe 1, 2, 3 e 4. E estas classes não são definidas depois, são logo à partida. Quando eu começo a definir o meu problema, eu digo, vou fazer um sistema de classificação de arritmias. Que tipo de arritmias é que eu tenho? 3. PVCs, fibrilhações auriculares e fibrilhações ventriculares. Morreu. Durante a minha classificação não vou inventar novas classes. Portanto, é isto que estamos aqui a assumir. Se eu assumir, por exemplo, que vou classificar um ECG em 8 arritmias diferentes, quando me chegar a esta arritmia, eu tenho que dizer, olha, é parecida com esta, é a terceira arritmia. É isto que é um problema de classificação. Ontem vimos, e este é talvez o centro do data mining, aquilo que toda a gente ouve falar, no deep learning, nas redes neuronais, servem fundamentalmente para resolver este problema de classificação. Eu ontem tinha dividido todas estas técnicas em 3 grandes grupos. 3 não, 5 grandes grupos. Aquilo que nós vamos usar hoje são 2 técnicas, ou nos exemplos. Primeiro é talvez o mais simples. É técnicas baseadas em instâncias, em exemplos. É eu pensar assim, tenho o meu doente que tem 1,80 m e colesterol 120. Ele é hipertenso ou não? E eu penso assim, ontem apareceu-me aqui um indivíduo com 1,21 m e que tinha um peso de um colesterol de 128. São parecidos, se este teve, o meu também deve ter. Portanto, não é senão isso, um método baseado em instâncias. O KNN, o método dos vizinhos mais próximos. O K é o número dos vizinhos que eu considero, porque considerar um pode ser perigoso. Porque se o indivíduo que eu estou a considerar ser parecido for, como o Paulo Gil dizia, um outlier, eu estou a fazer uma classificação completamente errada. Portanto, se não considerar um, considerar 3 ou 4, eu introduzo mais robustez na minha decisão. Portanto, e é isso que o KNN faz. Pega no indivíduo, olha para, geralmente, um número ímpar, que é para isto não dar empate, olha para 3, 2 são, 1 não é, passou a ser, certo? E eu estou a classificar os meus objetos, os meus indivíduos. Depois, tenho um método que eu também estou aqui a usar nos exemplos que vou mostrar, que é o método das redes neuronais, mais ou menos. Já falámos aqui, um método que tem a capacidade de aproximar qualquer função, que tem a desvantagem de ser uma caixa preta. Eu não sei o que é que se passa lá dentro, aquilo funciona. Como? Não sei, mas também não vamos estar a falar sobre isso. E depois, o último aspecto que estamos aqui a falar é a fusão. Fusão que pode ser feita ao nível dos dados, propriamente, tenho eletrocardiogramas, tenho ECG, como os combinar, das características que eu extraio ou das próprias decisões. Nós vamos fazer a nível das próprias decisões, daquilo que sai de cada modelo. E sendo assim, vamos então às aplicações, e a ideia, como eu vos disse no início, é como é que eu tenho um problema clínico e como é que eu posso usar data science para o resolver no contexto PLC, sempre em soluções de monitorização remota. Isso é a parte importante. E os 3 exemplos que eu vou mostrar, o primeiro tem a ver com detecção de arritmias, e é um problema que envolve 2 coisas, análise de biosinais e um problema de classificação. Eu já falo um pouco mais sobre isso. O segundo tem a ver com predição de episódios de compensação, também já falo sobre isso, e basicamente envolve medidas de similaridade, o que é parecido e o que é diferente, e um problema de predição, detecção precoce, e outro dos problemas tem a ver com estratificação aplicado à rehospitalização. E neste caso, o que está aqui em causa são técnicas de clustering e técnicas de fusão. Mas tentar perceber cada um dos métodos. Primeiro, foi desenvolvido num projeto que nós participámos há uns anos, no MyArt, já lá vão uns bons anos, para dizer a verdade. Era liderado pela Philips, tinha a participação do Centro Hospitalar lá de Coimbra, universitário, e tinha a ver com a detecção de arritmias. Ou seja, o projeto foi enorme, para dizer a verdade, e nós em Coimbra ficámos encarregues de detectar as arritmias ou seja, de ECG, portanto, detectar arritmias de eletrocardiogramas. MyArt era um projeto orientado a doenças cardíacas e, em especial, à gestão de doentes com insuficiência cardíaca. E aquilo que nos foi proposto foi, como eu disse, detectar arritmias. O sistema que existia, tanto o doente ia para casa e durante o dia adquiria meia dúzia de variáveis.
Então, mais do que estas, mas para aquilo que nós fazíamos, eu tinha que adquirir um eletrocardiograma, tinha uma t-shirt que adquiria o eletrocardiograma, tinha que adquirir bioimpedância, que nós não estamos a usar aqui, pressão arterial, peso, e durante a noite era adquirido o ritmo cardíaco e depois fazia-se a variabilidade do ritmo cardíaco e faziam-se umas brincadeiras com aquilo. Estes dados eram transmitidos para um telemóvel ou o doente podia utilizar a própria televisão. A Philips tinha um sistema para isso, que era o Motiva, e depois estes dados, apenas os que interessavam, eram enviados para um sistema de análise onde um médico podia tomar a decisão. Portanto, um sistema típico de telemonitorização que foi implementado. Nós, em particular, tivemos, como eu há pouco disse, que fazer um sistema de detecção de todas as arritmias que eram relevantes para a insuficiência cardíaca, portanto, não as outras, e que foi a fibrilação auricular, a detecção de batimentos cardíacos extra, ou PVCs, e taquicardias ventriculares e fibrilações ventriculares. Não vou entrar em detalhe sobre isso, se alguém quiser saber eu posso depois explicar, mas por agora não vale a pena. Portanto, são tipos de arritmias e a ideia era, a pessoa de manhã vestia em tarpas a t-shirt, adquiria 2 ou 3 minutos de sinal e se fosse detectada uma arritmia, só nesse caso era enviado um alarme com o evento que tinha acontecido. O que é que nós fizemos? E acho que ontem falei um pouco disto, é processamento de sinal. Tivemos que pegar no ECG, tivemos que ser capazes de extrair características, e ontem falei um pouco sobre isso, tanto no domínio do tempo como no domínio da frequência, transformadas de Fourier, portanto, porque há aspectos que se percebem melhor de um lado, aspectos que se percebem melhor do outro. Tínhamos um sistema de detecção de ruído, porque aqui há muito ruído, nem vale a pena analisar o sinal se for mais ruído do que sinal, basicamente essa é a ideia. Detecção do QRS, seja lá o que isso for, é talvez o ponto mais importante no ECG, é o QRS, e com base nisto tudo treinámos uma rede neuronal que era capaz de classificar o sinal como AF, PVCs e taquicardia ventricular. Importante aqui, e eu torno a falar nisto que já falámos ontem, por mais que uma rede neuronal seja um aproximador universal, eu não vou fazer as coisas às cegas. Ou seja, as features que nós traímos sempre dos sinais foram sempre de acordo com o conhecimento clínico. Por exemplo, qualquer um, ou pelo menos é conhecido, que uma AF é caracterizada por duas ou três características bem definidas. A ausência de ondas P, atividade ou fibrilação nas aurículas, e irregularidade do ritmo cardíaco. Portanto, se estas são as características que um método utiliza para detectar fibrilação auricular, são essas as características que nós tentamos detectar no ECG. Faço-me entender, e não andamos a inventar, ou não pusemos lá uma rede neural que aprenda à toa, não. Tentamos ter esse cuidado. E esta foi a primeira aplicação, portanto, uso de redes neuronais, uso de métodos de extração de características para detectar arritmias. O segundo problema que nós tratamos, isto foi tratado num projeto também liderado pela Philips, que foi o seguimento do MyArt, que era o Art Cycle. O Art Cycle, já agora o nome veio de fechar o ciclo, porque o primeiro era apenas monitorização dos doentes, o segundo era a monitorização e fazer o feedback para os doentes, daí o nome Art Cycle, ciclo cardíaco, foi por esse o nome. E a nossa participação aqui foi a detecção de episódios de descompensação em insuficiência cardíaca. Portanto, insuficiência cardíaca, não sei se conhecem, talvez conheçam até se calhar melhor do que eu, não faço ideia. Vendo bem, não é uma doença, é uma condição, pode resultar de uma série de problemas, mas o que é importante perceber é que o coração deixa de ter a capacidade efetiva de bombear o sangue que é necessário para alimentar os órgãos. Tem uma série de sintomas, falta de ar, arritmias, tipicamente as pernas incham, portanto há aqui uma série de problemas, não vale a pena estarmos a falar nisto. Importante é que a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva, portanto vai evoluindo e a qualidade de vida e, digamos assim, a função cardíaca vai sendo caracterizada por um decréscimo. E de vez em quando existe uma coisa que são episódios de descompensação. O doente descompensa, tipicamente tem que ir para o hospital, está lá meia dúzia de dias e regressa a casa, mas o importante é que a sua condição vai sempre diminuindo. A insuficiência cardíaca é tipicamente uma doença mortal. A pessoa tem uma esperança de vida limitada. É o que é. Bem, portanto, isto é aquilo que nós teríamos que tentar fazer, ser capazes de detectar episódios de descompensação, porque se eu conseguir detectar
um episódio antes que ele vá acontecer, eu sou capaz de tomar medidas que evitam a hospitalização e sou capaz de recompensar o doente. Essa era a ideia fundamental da nossa intervenção aqui no projeto. Ora, da mesma forma, havia um sistema de telemonitorização que recolhia meia dúzia de parâmetros, 6, 7 parâmetros. Aqueles que nós utilizámos foi peso, pressão arterial, ritmo cardíaco e taxa de respiração adquiridos todos os dias, e a ideia foi, será que nós podemos utilizar estes valores para prever episódios de compensação? E aqui a grande ideia foi não desenvolver modelos, já agora desenvolver modelos do ponto de vista fisiológico, clínico, é regra geral, eu diria impossível, muito, muito difícil. Como é que nós vamos ter em conta todos os fatores que podem influenciar esta variação? Nunca mais acabam. Portanto, se calhar é melhor pensar só no resultado, nos sinais que se adquirem e tentar olhar para os sinais, independentemente do que é que está a afetar os sinais. E foi o que se fez. Portanto, não há aqui modelo nenhum, e aquilo que se pensou foi, ora, se eu conseguir identificar a variação de doentes que vão descompensar, vamos pensar e olhar para a nossa base de dados para todos os outros, se tiverem um comportamento semelhante, se calhar também vão descompensar. Portanto, a ideia é relativamente simples. E aquilo que estamos aqui a fazer é uma técnica de clustering. Vamos olhar para os doentes que tiveram um comportamento semelhante. Portanto, e foi o que nós fizemos. Portanto, olhamos para a variação, e isto é uma abstração, seja série e tempo para ritmo cardíaco, vai evoluindo ao longo do tempo, e nós queremos tentar prever o futuro. Portanto, aquilo que estamos a dizer é, nesta semana passada o sinal evoluiu desta forma, portanto, se eu for lá atrás, e o lá atrás pode ser para o meu doente ou para um parecido que tenha um comportamento semelhante, se este evoluiu desta forma, então aquele provavelmente deve evoluir da mesma forma, e pouco mais do que isso nós conseguimos fazer. E então, pensando dessa forma, este problema, em termos de data science, resume-se a duas coisas. Por um lado, clustering, arranjar ou tentar encontrar indivíduos que tiveram um mesmo tipo de comportamento, e o que está aqui são medidas de semelhança, de similaridade, e por outro lado, ver o que é que vai acontecer. E aqui, foi aquilo que eu disse agora, é um KPNN. Olhar para, em termos de classificação, é olhar para os que tiveram o mesmo comportamento, pegar em 3, se estes tiveram o mesmo comportamento e descompensaram, o meu também vai descompensar. Percebida a ideia? Portanto, olhar e, em termos de comportamento, fazer aqui uma análise de semelhança e evolução em termos de o que aconteceu com o passado. Nós aplicamos isto ao sistema ao MyArt, ao que tinha sido recolhido dados. Os dados tinham 9 meses de recolha de sinais. Utilizámos aquelas 4 variáveis. Tivemos 41 doentes, agora o estudo envolveu 100 e tal, no final aproveitaram-se 41, porque meia dúzia deles desistiram a meio, outros é só ruído. É difícil fazer um estudo clínico. Acabámos por ter, em condições normais, 25, 16 que descompensaram, e os resultados que tivemos foram estes: sensibilidade, especificidade, também não é isso que importa, é mais um pouco contar a história daquilo que fizemos. O último exemplo que eu estou aqui a apresentar foi também no âmbito da participação num projeto europeu, que era o CardioRisk, que tinha a ver com doença coronária. E qual é a ideia? Depois de haver um evento, a pessoa é tratada e regressa a casa. Tipicamente, se a coisa correr bem, não volta, muitos dos casos as coisas retornam ou há novamente algum problema e é necessário voltar ao hospital. Portanto, há modelos que fazem isso, foi o que nós tentámos fazer. Até que ponto é que nós somos capazes de dar uma estimativa se o doente vai ser ou não vai ser rehospitalizado, e neste caso num período a curto prazo, um mês. É considerado um período a curto prazo. Foi o que foi feito. Ora, atualmente existem modelos para isto. Se nós formos, e acreditem, se forem a tentar pesquisar na literatura, modelos de rehospitalização para doença coronária, existem às dúzias, talvez. Existem muitos modelos que tentam usar fatores de risco, a idade, o colesterol, se fuma, se não fuma, como é que foi tratado, e em função disto tentar dizer a probabilidade ou o risco de rehospitalização é baixo, é médio ou elevado. Existem. Qual é o problema destes modelos de risco? Por um lado, são modelos desenvolvidos para populações grandes. Quando eu for aplicar ao meu doente em particular, se calhar não funcionam muito bem. Se eu tiver um fator de risco que acho importante,
por exemplo, em Portugal eu vou dizer que a creatinina é importante, muitos destes fatores ou destes modelos não têm a creatinina e eu gostava de incluir, mas não posso, porque os modelos não têm. Se eu tiver, e ainda agora estamos a falar, e o Paulo Gil estava a falar de valores em falta, eu não posso lidar com estes modelos, portanto há uma série de problemas. E aquilo que tentámos fazer foi desenvolver modelos que fossem de encontro a estas dificuldades, utilizando técnicas de data science, e aquilo que tentámos fazer foi o seguinte. Primeiro, fizemos duas abordagens. A primeira foi uma abordagem de fusão, ou seja, eu tenho os vários modelos que existem, cada um deles com fatores de risco diferentes. Outra coisa que existe é a opinião do médico. O médico, de regra geral, não tem dificuldade nenhuma também em ditar ou descrever 4 ou 5 regras relativas ao problema e diz, isso é fácil, se este indivíduo for assim, em menos de um mês está cá outra vez. Estou a inventar, mas é mais ou menos isso. Portanto, aquilo que foi feito foi então não desenvolver um modelo novo, era mais um, mas tentar usar os modelos que são importantes para os médicos e o seu conhecimento para desenvolver um novo modelo, técnicas de fusão. E o que é que nós conseguimos, que é importante, acho eu, um dos aspectos é poder incluir o conhecimento clínico, quando conseguimos incluir num modelo único vários fatores de risco, uma vez que estamos a combinar diferentes modelos, evitamos, por exemplo, o médico ter de tomar uma decisão, mas afinal, qual modelo é que eu vou usar? O A, o B ou o C? Ele pode, em simultâneo, estar a usar o A, o B e o C, mais ou menos. Portanto, e estas são algumas das características que se conseguem com a fusão. Outra, que para não entrar em detalhes, nós usamos modelos probabilísticos para fazer a fusão, e ao fazermos isso conseguimos fazer outra coisa que é importante, que é, mesmo que haja informação em falta, o modelo consegue dar sempre um resultado. A segunda técnica é muito simples de perceber, que é, se eu tenho vários modelos, o A, B e o C, qual é que devo usar? Vou pensar nos doentes. Começo por fazer um cluster dos doentes, analisar as suas características e vou pensar, para estes doentes que estão aqui do lado esquerdo, qual é o melhor modelo? O A, o B ou o C? É o A. Então, para estes eu uso o A. E para estes é o B. Então, para estes o B. Portanto, é uma técnica muito simples em que eu consigo estratificar os doentes e, em função das suas características, usar um modelo ou outro. Portanto, e foi o que fizemos. Validámos isto com uma base de dados, que por acaso é a maior base de dados de doença coronária que existe em Portugal, agora já vai em 16 mil, na altura tinham 11 mil doentes, e comparamos os modelos que eram utilizados nos hospitais, o GRACE, o Prostitute Team, pouco importa, e conseguimos, com as técnicas de grouping, agrupamento ou fusão, ter aumentos na percentagem, melhorias na ordem dos 10, 11%. Concluindo, portanto, aquilo que estivemos aqui a falar hoje, portanto, foi, por um lado, problemas de PLs, alguns exemplos do que são problemas utilizando a monitorização remota e como é que eu posso utilizar data science para o resolver. E ver que, vendo bem os problemas clínicos, tudo tem a ver com data science. Estratificação, clustering, diagnóstico é classificação, prognóstico é a previsão, portanto, as coisas encaixam bem. É um problema de análise de dados, mas, tornando a repetir aquilo que já dissemos, não analisar os dados sem ser no contexto. É importante perceber o que é que estamos a tentar fazer. Oportunidades, desafios que existem. Telemonitorização, há muita coisa ainda a fazer, apesar de muita coisa ter feito. Do ponto de vista técnico, a nível de sensores, há ainda muito que fazer para que os sensores sejam mesmo não invasivos, para que a pessoa possa usar de uma forma confortável durante muito tempo sensores. O César esteve a falar nisso, no caso da epilepsia. Outro problema é a comunicação e a integração, ou seja, continua a haver aspectos de privacidade. Outra coisa é como integrar, talvez seja a maior dificuldade deste tipo de sistemas no hospital. Os médicos, ou dizendo a coisa de outra maneira, estes tipos de sistemas continuam a ser uma ilha, continuam a não fazer parte do workflow típico daquilo que é um hospital. Há que resolver isso. Outra coisa é do lado do doente, parece que não, mas não é fácil que um doente utilize isto durante muito tempo. O César falou nisso. Portanto, um doente vai contente com o sistema de telemonitorização para casa, usa uma semana, duas, e a terceira já não pode ver aquilo. Portanto, há que arranjar estratégias de motivar doentes a continuar a usar os sistemas. Depois, outro problema, e para mim se calhar dos mais difíceis de resolver, mas nem toda a gente vai usar um sistema de telemonitorização. Não há dinheiro para isso.
quais os doentes que devem e que vão beneficiar de um sistema de telemonitorização. É outra das grandes questões para estes sistemas. Não pode ser para todos, só pode ser para alguns. E quais é que devem ser? É outra das grandes questões. Depois, outro dos problemas que não tem, ou pelo menos não foi ainda convenientemente solucionado, é o modelo de negócio para isto. Por exemplo, nós em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde não paga um sistema de telemonitorização. Quem paga? O doente? Duvido. Portanto, é ainda uma grande questão como rentabilizar este tipo de soluções. Apesar de estar estudado que haverá vantagens económicas, mas a longo termo que não justificam ainda ou que não deram ainda uma solução a este tipo de problemas. Depois, e para acabar, temos o problema dos dados, que é aquilo que nos interessa, e agora torno, como ontem, e esta talvez seja a minha opinião, e não é mais do que isso, o que é que eu acho que falta neste tipo de sistemas? A primeira é personalização. Os modelos que são desenvolvidos continuam a ser modelos completamente genéricos para todos e depois, vendo bem, não dão para ninguém. Portanto, há que desenvolver modelos personalizáveis e que tenham em conta diversos tipos de informação. Um dos diversos tipos de informação que eu acho que é importante é conhecimento clínico. Acho que não tem sentido chegar a um hospital, desenvolver um novo modelo, haver conhecimento clínico e eu esquecer isso tudo. Esse conhecimento clínico tem que ser incorporado, até mais para a confiança do médico. Se o meu conhecimento não está refletido no modelo, se calhar não vou confiar muito nisso. Outro dos aspectos que eu acho que é importante é ser capaz de explicar e ser capaz de confiar nestes modelos. Portanto, eu não posso desenvolver um modelo que seja completamente caixa preta e se eu disser assim, este indivíduo vai ter uma rehospitalização para o mês que vem, e o médico perguntar, e porquê? Oh, não sei, nem quero saber, não posso. Eu tenho que ser capaz de explicar porque é que o doente vai ter uma rehospitalização, eu tenho que ser capaz de justificar a saída dos meus modelos, porque acho que só dessa forma é que se pode obter a confiança clínica nos doentes, nos modelos que estamos a desenvolver. Portanto, eu acho que estes são dois aspectos fundamentais, não só desenvolver modelos, mas modelos que vão de encontro a estes dois aspectos, serem personalizáveis e poderem ser explicáveis. Alguns dos projetos que temos tido nestes últimos anos de colaboração e acabei. Portanto, era a minha apresentação.